perdeu na sua decisão. Esse jovem, ele tomou uma decisão e assentou firme o propósito no seu coração, né? E por conta dessa decisão que ele tomou um rumo em que, distante da comunhão com o Pai, distante da comunhão com a família, né? Desconsiderou as informações do Pai. Por quê? Porque a sua condição era uma condição muito boa para se preocupar com o conselho, para se preocupar com o ensinamento, né? Ele vivia em torno de pessoas que admiravam seu pai por ser rico. Então ele vivia, e a sua vida era de ostentação mesmo, porque podia, era de luxo, não uma ostentação, né, sem ser saudável, mas de certa forma assim. Então por que se preocupar com os ensinamentos? E os ensinamentos muitas das vezes eles nos salvam de muita coisa. As recomendações feitas pelos nossos pais nos salvam de muita coisa. E nós só vamos perceber isso quando a gente desconsidera e a gente se vê sozinho no mundo e achando que estamos vivendo e não estamos vivendo, porque o caminho, já foi falado aqui pelo nosso irmão Roberto, se não me engano, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? E nós tomamos os nossos próprios caminhos, não vinculamos os nossos caminhos aos caminhos de Jesus, né? E muitas das vezes nós vamos nos ver perdidos, nós vamos nos ver sozinhos. E o que é pior, imagine você cruzando o caminho de quem mal adquiriu experiências, pessoas mal intencionadas, pessoas que querem ser felizes e para ser feliz precisa destruir a felicidade dos outros, porque é isso que nós entendemos aqui. Cruzou supostos amigos no caminho desse jovem aqui, que levou ele, depois de ter zerado tudo, ao fundo do poço. Observe que os amigos que se aproximou dele, se aproximou, e com os amigos que se aproximaram dele, ele gastou tudo que tinha. Já pensou que é isso? Ele destruiu totalmente a sua vida, começando pelo que ele deixou cair no seu coração lá atrás. Eu vou me desvincular do meu lar, eu vou me desvincular da companhia do meu pai, eu vou me desvincular do meu irmão, eu vou me desvincular dos meus amigos que tenho dentro da casa de meu pai e vou viver a minha vida. E lá encontrou pessoas que aparentemente eram amigas, mas eram amigas interesseiras, que até queriam viver bem, mas para viver bem custava a desgraça do outro, para viver bem custava a infelicidade do outro. Aleluia! E quando ele viu que já não tinha mais o que fazer, que os amigos foram embora, todos eles, e ele se viu sozinho, na linguagem hoje, né, sem eira e nem beira, ele vai buscar ajuda, porque é assim que acontece conosco. Quando a gente vê sozinho, sem eira nem beira, aí a gente cai em uma depressão profunda e a gente vai buscar recursos e muitas das vezes nós nos sujeitamos aos recursos, por mais humilhante que seja, porque a história desse jovem aqui fala disso. O único que aproximou-se dele, ou de quem ele se aproximou, que lhe estendeu a mão, foi um criador de porcos, e ele disse: ó, tu cuida dos meus interesses e eu te dou a comida que tem aí, que você serve aí. E ele se alimentava dela, ele comia daquela comida. Mas um dia ele botou a sua mente para funcionar e para raciocinar. É aqui que entra o segredo de tudo. Muitas das vezes nós esquecemos de que nós somos uma criatura feita por Deus e nós temos uma capacidade que nós desconhecemos. É a capacidade de sentar um pouco, parar para pensar e ver o que pode ser feito para recomeçar novamente. Foi o que aconteceu com este jovem aqui. Eu acho linda a história desse jovem, porque uma bendita lembrança foi essa. Quantos trabalhadores, depois de estar morrendo de fome, precisando de favor, e ele se lembra: quantos trabalhadores na casa de meu pai têm abundância de pão e eu aqui estou perecendo de fome. Eu estou me acabando, eu estou me destruindo. E pensando assim, foi que ele tomou uma decisão na sua vida.
Renatinho. Aleluia. Foi o nome que foi citado aqui. Olha que coisa linda, Renato. Ele foi pensando assim, ele parou para colocar em prática uma coisa que Deus lhe deu, a capacidade de pensar com o seu consciente. Eu posso dar a volta por cima. Eu posso mudar essa condição. Eu vou mudar. O mesmo que tomou a atitude um dia de dizer: eu vou me distanciar do Pai, eu vou sair do convívio, da comunhão que tenho com Ele, eu vou viver a minha vida. Quando ele se viu em laços, em perigo, ele também, da mesma forma, ele coloca no coração: eu vou me levantar. E aqui já foi dito que a graça, o favor, a misericórdia de Deus é para quem quer, é para quem permite. E ele permitiu que aquela consciência o levasse a uma decisão. Que decisão linda! Eu me levantarei e vou ter com meu Pai. Se um dia ele, ao sair de casa, vivendo com os amigos, vivendo com o mundo, esqueceu-se do Pai, aquele Pai nunca se esqueceu dele. Você observou na leitura que nós falamos? Quando ele se aproximou do Pai, o Pai logo o avistou de longe. E eu tenho a ideia de que esse Pai sempre se manteve esperançoso. Hoje, o que nós ouvimos dos nossos pais é o seguinte: quando tomamos uma decisão e os pais veem que vai nos custar muito caro, mas eles não podem fazer nada pela gente, eles dizem assim: o dia que ele quebrar a cara, ele vai voltar. O dia que ela quebrar a cara, ela vai voltar. Não é assim? Mas quando eu leio esse texto aqui, eu não vejo isso. Eu vejo um pai. Eu vejo um pai que ficou triste. Eu vejo um pai que manteve a sua esperança. Eu vejo um pai que esperou e não desistiu. E de repente ele olha e vê o seu filho voltando. E quando ele o avista de longe, ele vai ao encontro do filho. Ele se lança no pescoço do filho e ele o beija. Ó, o sentimento do pai. Ele deu boas-vindas ao seu Aleluia. filho. E um dia foi embora do seu convívio. Sabe o que é isso? Atitude de confiança, atitude de crença, atitude de certeza. E eu posso acrescentar pela palavra uma atitude de fé. Você sabia que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas é prova e convicção daquilo que se espera? Ele colocou na mente dele: eu vou até o meu Pai, e levou consigo a certeza: eu não vou ser rejeitado pelo meu Pai, eu não vou ser desprezado pelo meu Pai, eu serei aceito pelo meu Pai. Ele vai me abraçar, ele vai me reconhecer de novo. E quando você entra dentro desse texto aqui, você vai ver realmente a atitude do Pai. Quando o filho chega e os seus trabalhadores à sua volta, vendo a alegria do Pai, eles recebem logo uma recomendação: Pai, busca a sandália do meu filho, busca a roupa, põe nele novamente o anel que faz dele meu filho legítimo, coloque no dedo dele. Eu estou reconhecendo alguém que se perdeu, foi achado. Eu estou reconhecendo alguém que estava morto, mas ele reviveu novamente. Talvez, irmão, talvez você nem pense que aquele pai, aquela mãe, aquela mulher está lá e está com essa esperança também, está pensando com ela: dessa vez ele vai dar a volta por cima, dessa vez ele vai mudar a estratégia, dessa vez ele vai reconhecer que foi a decisão dele e não foi nós que o levamos para estar vivendo nessa situação. Creio nisso. Eu acredito e creio que se tomar uma atitude de fé, você vai materializar essa esperança. Aleluia. Aleluia. Glória. Mas tudo que acontece aqui nessas horas, na nossa mente, alguém à esquerda, não à direita, porque à direita nossa está o Todo-Poderoso, mas alguém à esquerda coloca assim: rapaz, você vai ser humilhado na tua casa novamente, você vai ser pisado, você não será aceito lá. Para com esse negócio, entendeu? Não dá horror, seus amigos, eles brincam, eles riem com você. Lá você realiza a vontade da carne, mas e aí para quê? Para terminar de novo na mesma condição. Eu glorifico a Deus, sabe por quê? Porque o que a missionária Deise, a minha esposa, falou ali, eu não passei por isso. Mas imagine você se o Denilson tivesse tido a oportunidade de mudar. Já pensou? Por causa dele, porque Deus deu a oportunidade quando revelou, quando falou, quando se comunicou com ele. E isso
Isso aqui é uma comunicação direta de Deus com você. Isso aqui é uma comunicação de Deus através do nosso irmão Mirim, através do nosso pastor aqui, através do nosso pastor John. É uma comunicação de Deus direta, falando com você, fazendo você entender que só depende de você, para você mudar a tua história, mudar a tua situação. Não é diferente desse jovem. Esse jovem, quando chegou no lar, novamente ele foi aceito, ele foi reconhecido como filho, ele literalmente deu a volta por cima. Louvado seja o nome do Senhor. A alegria no lar. Oh, glória! E é o que Jesus declarou. Aleluia! Haverá alegria no céu por alguém que se arrepende, por alguém que na verdade se convenceu de que se perdeu e precisa ser encontrado, precisa ser achado. E se você está sentado aqui, é porque você quer ter essa oportunidade. Você está dando essa oportunidade para você mesmo. Aleluia! Olha só que coisa linda. Olha o jovem pensando, tomou uma decisão. Você está tendo um momento de pensar e você pode também tomar uma decisão. Não é bonito? Os hinos que foram cantados aqui, as palavras que foram ditas, sabendo que se você abrir o teu coração, Jesus vai entrar, Jesus vai fazer, Ele vai mudar de verdade. Pessoas que estão interessadas no teu melhor, né? Em que você, na verdade, você tenha condição não só de se levantar, mas de ganhar tanta estrutura para também estar juntamente com os que estão aqui, lutando pela vida de alguém, fazendo alguma coisa por alguém. Olha só que maravilha. Um dia eu fui perdido, mas graças a Deus que o Senhor me encontrou, que o Senhor me achou, que o Senhor me levantou, e Ele me deu a oportunidade de viver essa comunhão, de poder ser aceito entre os irmãos. Já pensou o que é isso? E Ele está aqui. Aleluia! Isso aqui é uma prova viva. Aleluia! Que nunca é tarde para se tentar. Aleluia! Se você já viu alguém desistindo, se você já viu alguém abrindo mão de ser feliz novamente, se você já viu alguém dizendo, não, para mim não tem mais jeito, para mim acabou, já não tem, já era, acabou tudo, é mentira. Porque enquanto nós existimos nessa terra, nós teremos o céu nos contemplando e querendo nos abençoar. Aleluia. Eu glorifico o nome do Senhor. Aleluia, Deus! Eu sou grato a Deus. Eu sou grato a Deus. Aleluia. Porque Ele venceu pelas nossas vidas. Já pensou? Ele tinha a ver com o teu problema, com o meu problema. Mas quando morreu lá na cruz, Ele dizava, era você hoje. Quando Ele morreu lá na cruz do Calvário, Ele dizava, eram os nossos amigos, eram os nossos parentes, eram os nossos irmãos. Quando Ele morreu lá na cruz, talvez você pense que Ele morreu por conta de uma igreja. Não, Ele morreu para formar uma igreja. E muitas das vezes as pessoas não entendem. Ele não formou uma igreja de pessoas boas, não. Foram pessoas recuperadas, meu irmão. Foram pessoas que estavam perdidas e foram achadas, foram encontradas. Eram pessoas que tinham manias, que se dependentes das suas manias para ir para o céu não iriam de maneira alguma. Mas o Senhor entrou na vida delas e mudou o seu jeito, mudou as suas manias, endireitou os seus passos, firmou os seus passos na sua rocha, que é Ele próprio. E hoje nós vemos aí o resultado da igreja, porque esses homens lá atrás, eles fizeram o que precisava ser feito. Aleluia! Nós Glória! pudéssemos alcançar essa palavra. Aleluia, Deus! O que nós podemos dizer a você nessa tarde, nesse pequeno relato da história desse jovem aqui, é que com certeza para ele foi muito bom. E não será diferente contigo também. Vai ser muito bom para você. Olha só que coisa linda. Vai ser bom para você. Todas as vezes que você cruzar o caminho do irmão Mirim, todas as vezes que você cruzar o caminho do irmão Mirim, você vai ter motivo para ser grato a ele, reconhecendo que Deus era na vida dele. Porque, irmão, vou te falar, as pessoas elas estão tão aquém do amor hoje. Por isso que eu digo e faço questão de frisar isso aqui. As pessoas estão tão aquém do amor e da misericórdia, que muitas delas dizem assim, ó, eu vou me levantar numa tarde como essa para ir num lugar falar, discursar alguma coisa para alguém que já não quer mais nada. Isso é porque não tem fé. Isso é porque não crê no poder de Deus, como foi falado aqui.
sacrifício, porque não temos sacrifício de Cristo feito na cruz do Calvário. Mas enquanto homens, como os irmãos, como a mim, como minha companheira, estivermos com o nosso pensamento em Deus, Aleluia. em Deus, com certeza nós vamos, sim, aleluia, continuar lutando pelas vidas que estão perecendo, pelas vidas que estão se destruindo, pelas vidas que estão envolvidas, né, no laço do inimigo. E nós vamos conseguir ter êxito, porque o Senhor é conosco. Aleluia, Jesus. Porque o Senhor ainda é com a igreja. A igreja que nasceu em Jerusalém. Hoje pela manhã, o tema da lição era a igreja que nasceu em Jerusalém, né? No Pentecoste, que nasceu no Pentecoste. É uma igreja que adquiriu o poder do Espírito Santo, justamente para poder lutar contra aqueles que estão algemados, aqueles que estão acorrentados, aqueles que estão aprisionados. Essa igreja aqui, ela com certeza, ela será bem sucedida, porque o Senhor é com ela. Louvado seja o nome do Senhor nosso. Glória a Deus. E eu fico satisfeito em poder dar essa contribuição. Fico satisfeito em poder contribuir com esse trabalho aqui, com os irmãos, né, com os nossos amigos aqui, né, dizendo para você que nós não só viemos aqui como vamos orar na nossa igreja, no nosso lar, e com certeza o Deus que nos trouxe aqui para ver a obra que o nosso pastor Jonah, envolvido com os seus obreiros, estão fazendo, ela vai ter fruto, ela vai continuar frutificando no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Eu quero deixar para você aqui essa palavra e dizer a você que ainda há tempo. Continue ouvindo e continue trabalhando na sua consciência. Quando ninguém estiver aqui, que você estiver lá deitado sozinho lá, você relembre